Bom, bom dia e me dá muito prazer conversar com vocês. Eu sei que este é um grupo muito ativo, que tem muita participação, muito... Bom, conheço, os que conheço são pessoas que, de alguma forma, sempre aprendo com eles, então não, acho que, como sempre, vai ser mais... Imagino que todos os demais são igualmente qualificados, portanto, vamos... Basicamente, vou contar algumas coisas que eu já contei um pouco nessa discussão que decía Patrícia, que tivemos na Academia de Ciências do Vaticano, e que tivemos apenas uma possibilidade menor de discutir lá, porque já em seguida começou a pandemia a entrar na Itália e não foi possível. Tivemos que, inclusive, suspender as sessões. Então, na verdade, esta vai ser a primeira oportunidade que nós temos para discutir algumas destas ideias, que eu acho que tem importância para você como formadores de profissionais de saúde. No fim das contas, o mundo futuro vai estar muito tingido pela inteligência artificial, pelos algoritmos. Já hoje estão aparecendo por todas partes, em lugares inclusive que nós não sabemos. Todos sabemos muito bem que quando abrimos o celular aparecem coisas que nós não sabemos de onde que vêm, mas seguramente algum algoritmo que nos está acompanhando e sabe o que nós queremos, o que nós gostamos. Então, na verdade, esta coisa é muito mais profunda do que parece e estamos começando a gozar na superfície de fenômenos que possivelmente vamos a precisar para o futuro. Então, a ideia é um pouco participar desta discussão que tivemos e que estamos tendo também quando consigamos reposicionar as nossas atividades. Vai ter um grupo de pesquisa aqui no CPDISA, no Centro de Pesquisa de Direito Sanitário, e na Fiocruz de Brasília, Núcleo de Estudos de Bioética e Diplomacia. Vamos a ter um projeto sobre isto, estamos tendo, de fato, um projeto sobre isto. Mas, bem-vindos, e se tem outras iniciativas funcionando, gostaria muito de conhecer. Então, vou começar... bom, este foi o título que eu di, não? Algoritmos e ética na organização do sistema de saúde e na prática clínica. Compartilhar. Onde que está? Share screen. Então, aí. Aqui. Perfeito. Então, essa discussão tem a ver não com tudo o que existe sobre algoritmos, ética em geral. É óbvio que existe muito na área da privacidade, dos direitos humanos, da própria ética acadêmica, o uso de inteligência artificial para coisas de outro tipo. Eu quero centrar na parte de organização do sistema de saúde e em algumas coisas da prática clínica que tem a ver com esses aspectos. E, portanto, me parece que são relevantes para a formação de profissionais de saúde. Como resumo, e só para que você tenha uma ideia, eu considero que há muitos avanços no mundo, na América Latina em particular, em outros lugares, em intenções de ter sistemas de saúde disponíveis para todas as pessoas. Um caso é o caso brasileiro, do SUS. Os avanços no uso da inteligência artificial, em muitos aspectos, permitem expandir o alcance e o benefício do conhecimento, da capacidade de curar. Não quero nem falar disto, porque vocês estão assistindo isto a cada minuto. Vocês sabem que hoje a telesaúde, a teleassistência está funcionando muito. Que seria de nossa prática clínica hoje sem os sistemas que seria da docência sem inteligência artificial, sem sistemas de telepresença?
Mas também, esse é o terceiro ponto, estão começando a aparecer um número muito inquietante de estudos que mostram como o potencial da inteligência artificial também é um amplificador de políticas injustas. O qual, na verdade, não é uma grande surpresa, porque em um mundo onde tem tantas políticas desiguais, tantos problemas que temos que resolver, é lógico que a inteligência artificial, isso vamos ver no fim, vai ser também um amplificador dessas coisas. Para isto eu gostaria de definir muito claramente o que para mim, para esta apresentação, um conjunto de termos: inteligência artificial, sistema de decisão algorítmica, aprendizagem de máquina e outros, que são, eu estou tomando, estou considerando nesta apresentação como um conjunto de processos que substituem decisões anteriormente tomadas por seres humanos, a través do uso de processamento de dados da máquina. Portanto, qualquer proceso que substitui uma decisão que era anteriormente tomada por seres humanos y que usa para eso un procesamiento de datos, entramos en este concepto y con esto quiero evitar a precisión muy diferencial entre simulación, algoritmos genéticos y otros. Tomar ese conjunto, porque ese para mí es el fenómeno que queremos pensar. Cosas que estaban siendo decididas básicamente por personas, ahora están decididas básicamente por máquinas. Y eso no, eso si ustedes piensan, por ejemplo, acontece cuando a pessoa va a aplicar para o auxílio emergencial dos R$600, antes possivelmente iria, 10 anos atrás, iria a um guichê, falaria com uma pessoa, preencheria um documento. Hoje está fazendo isso em uma máquina que rejeita 40% das solicitações. Então, essa é um pouco a definição. O enfoque que estou querendo dar é um enfoque de igualdade de direitos e de acesso para toda a população. Sobre esto vamos a voltar bastante, mas existe muita inteligência artificial, muitos algoritmos, muitos sistemas de decisão por máquina, que são para outras coisas. Podem servir para muitas outras, podem ser vinculados a expandir, por exemplo, a discussão de como é o genoma do vírus Covid, outras coisas que são muito importantes e, al final de contas, acabam en este punto. Mas, por exemplo, se nós vamos a falar de inteligência artificial para criar a vacina do Covid, en este enfoque nos interesaría saber si ese uso está siendo feito para que tenga una vacina para todos, o si está siendo feito para conseguir vender, aumentar o valor das ações da companhia X ou Y na bolsa. São dois enfoques diferentes. E o que vamos a tentar fazer é, primeiro, ver como estas novas ferramentas podem colaborar, podem ajudar para o ideal de saúde para todos, para melhorar a saúde de toda a população. Vamos a fazer um tour, uma pequena viagem pelos perigos que aparecem em diferentes áreas e vamos a dar uma olhada final a que coisas podemos fazer, quais são as análises que podemos fazer para orientar a inteligência artificial em direção ao bem comum, ou, pelo menos, para os que conhecem algo de ética da saúde, o que se chama primum non nocere. Pelo menos não causar danos. Ou seja, a vezes podemos tentar melhorar as coisas, mas pelo menos temos que estar seguros de que o que estamos fazendo não vai causar danos. Então, para primeiro bloco, como a inteligência artificial pode colaborar para o ideal de saúde para todos. Acho que todos temos ideias sobre isto, mas é claro de que vários gargalos do sistema de saúde nos países, sobretudo nos países pobres, incluo países pobres, quase todos os países do mundo, a esta altura até países que pareciam bastante desenvolvidos podem ser considerados países pobres si vemos os índices.
¿Cómo pueden ser superados utilizando inteligencia artificial y aquela rede de computação distribuída que hoje está no bolso e na mão de praticamente toda a população mundial, quase toda a população mundial? Hoje sabemos de que podemos recibir mensajes particularizados sobre cómo proteger nuestra salud, si tenemos una doença crónica, un sistema de salud bien organizado podría avisarnos cuando precisamos hacer controles y cosas de ese tipo, o podemos llegar a poblaciones que están más o menos isoladas y avisar o recibir mensajes de ellos, o hacer como ustedes saben, teleasistencia, dermatología, en diferentes áreas que pueden precisar un procesamiento de imagen distribuida a lo largo del tiempo. En este momento, por ejemplo, en un grupo de COVID de región de Araraquara, San Carlos, estamos pensando cómo usar cámaras termográficas acopladas a celulares para monitorar cómo está la distribución de leitos en esa región. En un momento, ¿no? Ver camas quentes y camas frías y tener un censo de leitos mucho más rápido. La segunda cosa es que estamos creando con todos estos sistemas oportunidades para ofrecer servicios de mejor calidad en áreas de difícil acceso. Conocemos aquí en Brasil como es muy problemático llegar a todos los lugares. Bueno, existen posibilidades y un poco esta epidemia está transformada, es como una especie de experiencia de guerra, en la cual cosas que estaban embrionarias se desenvuelven muy rápidamente, sobre todo en área de la asistencia, de uso de celulares y otras cosas para poder evitar traslado de pacientes, ida de los pacientes a centros donde pueden tener problemas. En fin, está siendo en ese sentido un grande acelerador de uso de este tipo de tecnologías. También vemos cómo estos algoritmos de Big Data se permiten, desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica, de la vigilancia de las doenças, cómo se pueden consolidar tendencias globales en doenças transmisibles, en emergencia de salud pública. En el caso de emergencia de salud pública existen, no sé, hay que recibieron un par de documentos que mandé para lecturas, te interese. Ahí tem una serie de experiencias en las cuales quebró a rede en emergencias, tipo terremotos o cosas parecidas, quebra a rede de comunicación, aparece a rede de los celulares que continúan funcionando y comienzan a tener sistema de inteligencia artificial y de consolidación de mensajes que comienzan a mostrar lugares donde la emergencia o terremoto permitió seguir funcionando y recrían la red en lugar de los teléfonos y las vías formales, recrían a través de WhatsApp o de Facebook o de otras cosas. Y también permite estimar la incidencia de doenças mismo cuando las autoridades públicas no comunican los casos en forma fluida. Y esa frase boté ahí en febrero de este año, porque en ese momento no estábamos enfrentando el problema de la falta de comunicación de las autoridades chinesas un poco tiempo antes de los casos. Después aconteció que todos los países fueron muy reticentes en comunicar los casos en forma fluida, mas estaban apareciendo síntomas de fiebre, síntomas respiratorios, nas redes estaban apareciendo en forma muy grande. Entonces, na verdade, una parte importante del monitoramento de la epidemia comenzó siendo más pelas redes que pelas denuncias. El caso más conocido es aquel oftalmologista que después acabó morrendo de COVID en China, en Wuhan. Mas eso no es solo casos individuales, tem consolidación pela inteligencia artificial de comunicados de ese tipo y se usan, de facto se usan regularmente en la OMS, en monitoreo de redes sociales para ver surtos
de doenças. Então, isso é interessante porque hoje temos o mesmo problema aqui, no Brasil. Hoje, as autoridades públicas, vocês sabem, acaba de sair hoje uma comunicação da FAPESP sobre esse assunto. Seguramente estamos 15 ou 20 vezes por cima dos números oficiais, el número de casos de COVID, mas estamos sabendo como, estamos sabendo porque existen diferentes sistemas de estimação de casos que não partem da comunicação em forma fluida dos casos oficiais. Hoje, os casos oficiais, tanto de casos de doença como de casos de óbitos, não são, realmente não tem nenhuma validade real o número oficial. O que tem mais validade é fazer estimações usando algoritmos sobre os casos que existem, comunicados sobre os cartórios que comunicam os óbitos e sobre outros sistemas. Inclusive, eu queria trazer de hoje alguns exemplos em um grupo que estamos trabalhando. Eu sei que tem pessoas de Araraquara e de São Carlos en este grupo, então eu estou em um grupo muito interessante de trabalho sobre Covid nessa região, e estamos usando este tipo de mecanismo de ver, isso que vocês veem aí, eu chamo isso a máquina do tempo, que é a melhor máquina que temos hoje epidemiológica no Covid. Sabemos que as coisas começam em um lugar e se vão expandindo ao longo do tempo. Então, seguramente Votuporanga está uma semana depois de São José Rio Preto, que está uma semana depois de Araraquara, que está 2 semanas depois de São Paulo. Então, realmente é uma ferramenta muito importante porque você tem uma semana a mais para preparar coisas. Então, aí se fazem este tipo de mapeamento, que são quais são as conexões, este é o caso do estado de São Paulo, e você pode, de alguma forma, pensar o que vai acontecer em diferentes municípios. Hoje, isto já é bastante velho, do mês passado. Hoje temos 300 municípios de São Paulo com casos, mas, de alguma forma, tivemos o tempo para pensar o que iria acontecer. Está acontecendo o mesmo em outros estados. Hoje também saiu um estudo muito interessante de inteligência artificial do transporte rodoviário no estado de São Paulo, criando esse mapa de conexões rodoviárias com as cidades verde, vermelha, amarela, mostrando um pouco quais são as... Verde, vermelha e amarela do lado esquerdo da tela não é a mesma verde, vermelha e amarela do lado direito. São 2 critérios diferentes, desculpem. Se vocês quiserem, depois posso passar o link do trabalho. Simplesmente o que está dizendo aqui é: esta é uma epidemia que se entrou pelo avião, se move dentro dos estados pelos ônibus e se move dentro das cidades pelas pernas das pessoas. Então, se nós conseguimos, com sistemas de monitoreo georreferenciado, monitorar a frequência desses deslocamentos, de alguma forma estamos asistindo ao movimento da epidemia nos territórios. O mesmo está sendo feito em vários estados do Brasil, e esta é uma aplicação da inteligência artificial neste caso, a epidemia que estamos, neste momento, mudando um pouco o curso da história do mundo. Esperemos que para bem. Então, esse era um pouco o que queria comentar das vantagens e das coisas interessantes que estão acontecendo com o uso da inteligência artificial na saúde, mas também há perigos nestes avanços. O perigo mais conhecido e mais comum é que a inteligência artificial é uma inteligência criada sobre a base da inteligência ou da compreensão do que existe. Portanto, amplifica muitas vezes preconceitos. A vezes em forma presente, na suposição que já sabíamos, ou a vezes de coisas invisíveis. E aqui trago só 2 exemplos muito graves. Primeiro, tem algoritmos nos hospitais, algoritmos de tratamento, que usam a história pregressa, a história anterior de pacientes, com diferentes diagnósticos e qual é o uso de medicamentos para esses pacientes.
y crían algoritmos de aconsejamiento para tratamiento clínico. Y esto está estudiado, está publicado, no estoy hablando cosas que me parecen. Los pacientes negros, tanto nos Estados Unidos y no Brasil é o caso das parturientes. Nos Estados Unidos, vários casos de vários problemas de saúde, históricamente son recetados menos analgésicos que pacientes brancos. Las razones podemos pensar, mas no es una conducta clínica, es simplemente acontece así. Pacientes negros, pacientes negras no Brasil reciben durante la etapa de parto estadísticamente menos analgesia que el paciente branca. Pacientes negros en Estados Unidos con dor no peito por isquemia cardíaca reciben menos analgesia que pacientes brancos. Si no treinamos un algoritmo de diagnóstico y de tratamiento con esa historia anterior, o algoritmo no tiene más solución que pensar que los negros son menos propensos a sufrir de dor. Lo cual trae una memoria bastante trágica, porque realmente durante bastante tiempo existió una visión que decía exactamente eso. O sea, estamos trasladando para el algoritmo a visión do señor de engenho que castigaba, mas que no fin das contas pensaba que o escravo, o escravizado, tenía menos propensión a sofrer de dor. Hoy tem algoritmos que fueron estudiados y usaban ese mismo criterio. Si un paciente tenía raza negra, tenía menos chance de recibir analgésicos. En otro caso, un algoritmo fue utilizado para optimizar el uso de leitos en un hospital. Entonces, dentro de ese algoritmo entraba un código postal de residencia del paciente. No por acaso, los códigos postales de los bairros más abastados de la ciudad tenían personas que tenían mucho más soporte en los domicilios y, por tanto, era mucho más fácil que esas personas saliesen antes del hospital. Como el algoritmo entendía que por alguna razón el código postal influenciaba a rapidez para salir del hospital, apoyaba más, daba más rapidez a esa población para que saliese más rápido. Entonces, na verdade, el algoritmo estaba ayudando a los que tenían más recursos y dejaba para atrás a los que tenían menos recursos. O sea, como simplemente no tenía sido considerado ese asunto, el algoritmo era un amplificador do apoyo a los más ricos y dejar para atrás a los más pobres. Un segundo perigo es el sumiso do humano, Y esto también es una cosa que no preciso comentar mucho, porque se ven eso na clínica, ven na práctica. Primero que nada, a tomada de decisión automatizada esconde los problemas humanos do formulador de políticas. Eso hoy posiblemente está aconteciendo mucho en este auxilio emergencial aquí en Brasil y en muchos países del mundo. O sea, a pessoa que no sabe usar un aplicativo en un celular no va a recibir los R$600, mas el tomador de decisión dice, no colocamos ese auxilio, fue a pessoa que no acessou. El problema humano fica do otro lado do sistema. Y el segundo, que tiene más a ver con la práctica clínica, es que la relación humana que envuelve al paciente y que envuelve también al profesional va desapareciendo. Usted tiene un protocolo en la tela, se guía todo el proceso a partir del protocolo, a pessoa se torna transparente y lo que realmente me importa como médico es lo que está en la tela. Tanto que eso ha sido comentado en varias de nuestras visitas de avaliación de acreditación de escuelas médicas. Un médico tiene la impresión de que está siendo incomodado por el paciente. Déjeme olhar aquí cómo son los resultados, que es lo que tengo aquí. Usted simplemente ve
para que veja que você existe, mas na verdade a realidade é o que aparece nos exames e nos resultados. Então, sobre todo quando isso tem um protocolo, passa a ser relativamente menos interessante. Outro problema também muito oculto, mas que é muito importante, é de tentar ter e querer ter data demais, ter dados que não precisamos. E tanto que, inclusive, na época justamente de fevereiro deste ano, quando estava em Roma, se estava fazendo ao mesmo tempo um seminário em Orlando que se chamava Data Lakes, lagos de dados para a saúde. Então, como criar algo assim como lagos onde os dados dos pacientes permanecem em estoques, com formato, sem formato, todo disponível para usos futuros, e, inevitavelmente, um dos usos futuros é ser hackeado, outro uso futuro é ser vendido, ou seja, o dado fica aí e, no longo prazo, termina, e vocês sabem isso, porque já aconteceu muitas vezes, possivelmente muitas vezes que nem sabemos, nossos dados foram a parar a quem sabe que uso específico que nós nem sabíamos nem tínhamos consciência disso. E por outra parte, tendo dados demais, se cria o que chama um profiling, uma espécie de você não, o algoritmo cria perfis das pessoas. Quanto mais dados você tem, mais facilidade tem de criar perfis. Isso foi muito claro na época do uso político do Facebook e do WhatsApp. Todas as pessoas que olham aviso de carro, que abren fotos de mulheres, que crían, no sé qué. Entonces eso va creando un perfil, y ese perfil es una persona que es más conservadora, más progresista, que gusta más de esto, que gusta más de aquello, y va creando perfis que, en un caso de salud, y sobre todo de salud pública, parte de ese perfil puede consistir en direccionar acciones, por ejemplo, para la población más pobre. Casos más típicos son casos de dengue, casos de gravidez en adolescencia y de otro tipo, que en un fin de cuentas crían como un tipo de policía. Posiblemente esta persona va a tener una gravidez en adolescencia. Posiblemente una persona de ese tipo va a tener una serie de problemas de salud que antes de que aparezcan ya sabemos que pueden aparecer. Y de alguna forma eso también, y como vamos a ver después, esos perfiles, ese profiling, es persistente. Inclusive pasa entre generaciones. Você puede tener, por ejemplo, na pasta de saúde da família, um histórico familiar de abuso de drogas, que puede ser de un parente. Ese abuso de drogas permanece una vez que eso se incorpora a un prontuario médico electrónico, va a permanecer lá, puede ir a parar de pasar dos prontuarios médicos a prontuario criminal, puede ser utilizado en un proceso jurídico de tenencia de filhos, puede ser el fato de que a mãe, que o tio abusaban de drogas puede influenciar a un juiz, en fin. Entonces, ese profiling es un tema que tenemos muchos dados, tenemos la capacidad de mantener esos dados por tiempos muy prolongados, y eso puede ser mucho más fácilmente utilizado en casos en los cuales a persona tiene que recorrer al Estado para pedir algo, o está en una situación difícil, o comete una infracción, va a ser usado muchas veces en contra. Y por eso, los derechos, sobre todo en los derechos europeos, existe una cosa que debemos comenzar a pensar, que es el derecho a ser esquecido. El derecho de que todo lo que no está justificadamente necesario tenga que ser apagado. Eu quero que Google não saiba exatamente o que estou fazendo ou o que eu fiz no dia anterior. Google me manda qué lugares visité un mes pasado. Lo cual, para mí, en este momento es interesante, porque yo sé
que eu não estou saindo do confinamento social. Eu tenho uma medida própria que não preciso, mas que outros podem precisar e utilizar, que é quanto se move a pessoa na cidade. Vocês sabem que hoje o confinamento está em 43%, 44%, que deveria chegar a 70%. Uma forma de saber isso é porque os celulares sabem onde as pessoas estão. Eu gostaria que isso fosse esquecido depois, mas eles não têm por que esquecer. Mas me parece que esse é um problema no qual devemos pensar. Não é só um problema de privacidade, é um problema também de o que vão fazer com esses dados. Esos dados son importantes para mí, son importantes para la epidemia, van a ser vendidos, van a ser utilizados. Yo tengo una compañía de seguros, puedo negar un seguro porque yo fui no sé, viajé muy rápido en un carro, en fin, todo tipo de cosas. Nem falar o dia, imagine o dia que os exames genéticos permitan saber un conjunto de riscos de doenças que todos podemos tener, cada uno puede tener. Imagine que una compañía de seguros possa comprar los datos genéticos, o banco de datos genéticos de populaciones. Y cuando yo voy a solicitar un seguro o voy a un plano de salud, ellos puxan mi registro genético y ya me dicen, señor, você no va a ser coberto para diabetes o para uma condição específica, porque você já tem predisposição genética. Então, eu quero realmente saber se tem ou não direito a os dados ser esquecidos. E este direito está, en este momento, en forma explícita no direito europeo y está siendo discutido, inclusive, las discusiones entre Estados Unidos y Inglaterra, el Reino Unido, sobre el Brexit. Una de las discusiones es que Estados Unidos, a partir de algunas compañías, quiere comprar a base de datos do NHS, do National Health Service, porque sabe que a base de dados del National Health Service es la mejor base de dados clínicos do mundo, melhor feita, con más tiempo, con más consistencia. Entonces, vender eso para compañías farmacéuticas, vender eso para compañías de tipo de desenvolvimiento de productos, tiene un grande valor. Y una discusión que tiene, y ahora vamos a ver inclusive los manchetes de los jornales, es no queremos eso, no queremos vender nuestros datos. Eso, de alguna forma, los datos de salud deberían ser un bien público. Esas empresas de datos, inclusive en países pobres, ofrecen algún dinero, alguna ayuda, alguna recompensa a veces para conseguir bancos de datos de salud, tanto sea desde prevalencia de doenças, resultados de testes y otras cosas, porque esos son grandes, en países que no tienen protección de información pública, las compañías pueden, no necesariamente compañías farmacéuticas, son compañías de datos, que consiguen después procesar ese conjunto y ofrecer bases de datos para testeos de diferentes opciones de inteligencia artificial. Entonces, no fin das contas, como está ahí en la foto, es un colar de pérola de vidrio a troca de un saco de oro. Entonces, hay una tentación de pesquisas de soltar los datos dos pacientes sin considerar los derechos de aquellos cuyos datos son compartidos. Y lo que está, inclusive, hay una declaración internacional que está comenzando a hacer predominar la idea que datos colectados por medio de esfuerzos públicos deben ser tratados como un bien público. Disculpen que no se vea la última parte la frase, mas a idea é que os dados de saúde são um bem público e não uma coisa que pode ser vendida ou utilizada sem permissão. Isso que passa nos países pobres também está acontecendo nos países ricos. Olha, hay esa discusión que están teniendo en Inglaterra, no Reino Unido,
como a informação está sendo, poderia ser vendida pelo Departamento de Saúde e Serviços Sociais, que pode chegar até a identificar prontuários médicos individuais, eso no Reino Unido, y no, na Holanda se ha demostrado que un propio gobierno holandés está vendiendo o está permitiendo usar aplicativos de inteligencia artificial para garimpar y para minerar dados de servicios sociais da Holanda. Então, na verdade, é um problema bastante mais extendido no mundo. Una área específica y muy fuerte es área de guías clínicas e industria farmacéutica. Y esto yo faço un poco una especie de volta para atrás a 2015, un memorándum da consultora McKinsey, que fala de inteligencia artificial, industria farmacéutica y da una mensaje muy fuerte. Un mundo no qual a maioria dos cuidados é protocolada, ou seja, em que as decisões clínicas sobre as melhores opções de tratamento são sugeridas aos médicos por um algoritmo de decisão automatizado, informado por analítica avançada. Ou seja, senhores das farmacêuticas, não tentem convencer aos médicos, que aliás está muito limitado porque tem códigos de ética, tem outras coisas. No tenten convencer a los médicos. Críen los algoritmos. Ayuden a crear sus algoritmos. Los algoritmos son los que van a convencer a los médicos. Y les dicen, en ese ambiente, las empresas farmacéuticas vencedoras son aquellas que consigan influenciar los algoritmos. Evidentemente, una mensaje maquiavélica, lógicamente, podría ser asignada por Maquiavelo si estuviese vivo, y que fue muy considerada, inclusive ya era de alguna forma ya considerada, como se ve en varios estudios que fueron feitos. Si las empresas farmacéuticas vencedoras son aquellas que consigan influenciar los algoritmos, se ve, por ejemplo, que en Australia, las directrices clínicas que abrangen 10 doenças más prevalentes, 70% de ellas incluían pelo menos un autor con una ligación no revelada potencialmente relevante a empresa farmacéutica interesada. No Canadá, 59% de los autores, 37 directrices clínicas, estaban recibiendo apoyo financiero de la industria farmacéutica. En los Estados Unidos, 86% de los 125 autores de directrices para el cáncer tenían conflicto de intereses financieros, incluyendo 84% que aceptaban pagamentos y 47% que aceptaban financiamiento de pesquisa. Los 10 medicamentos de mayor receita, o sea, de mayor receita quiere decir que generan más dinero, las directrices clínicas relativas a esos 10 medicamentos, top 10 de generación de receita, 57% de los autores presentaban conflicto de intereses financieros relacionados al fabricante de medicamentos. A directrices de dermatología, guías clínicas de dermatología en Estados Unidos recibían pagamentos entre $10,000 a $100,000 en 40 de 49 casos estudiados. No Japón, 6 importantes guías clínicas oncológicas de 326 autores que entraban en ese grupo, 78% recibirían pagamentos de empresas farmacéuticas. En Alemania, 10 los 15 miembros votantes del comité recibirán dinero de la empresa que producía un medicamento en estudio. Y todo esto estoy diciendo porque inevitablemente, si ustedes olham, posiblemente las guías clínicas que nosotros usamos van a usar a guías clínicas de Australia, Canadá, de Estados Unidos, de Japón, de Alemania. Entonces, nosotros, inclusive como países dependientes, estamos até nem recibiendo $6,000 que pagan para el autor en los Estados Unidos, más usando criterio clínico que está siendo criado dentro del algoritmo que está influenciado por las empresas farmacéuticas. Inclusive aquí un dado adicional que está en un paper, más que no está aquí en la presentación, es cómo una vez feito el algoritmo clínico o algoritmo de decisión clínica, ese algoritmo
las empresas farmacéuticas están ayudando a financiar empresas que no son directamente relacionadas con ellos, para que críen prontuarios electrónicos que tengan ese algoritmo incluido. Entonces, na verdade, a empresa o que dá, a veces dá de graça a um hospital seu sistema de prontuário clínico eletrônico, que está muito bom, que quando você entra o código de diagnóstico pode abrir o algoritmo, então dizer quais seriam os tratamentos aconselhados. Esse algoritmo está chegando de alguma forma daqueles $100.000 pagos lá no Japão ou na Alemanha, entrou de alguma forma no computador que tem o médico ou a pessoa da farmácia clínica nesse hospital. Então, na verdade, o sistema é muito invade sem ver, e a vezes de uma forma que resulta realmente interessante e boa, mas que no fim das contas tem esse tipo de intencionalidade. Então, alguns princípios, para sair um pouco da depressão de todo esto, alguns princípios que poderiam servir para avançar. Primeiro, pensar que é o prioritário. Segundo, que além do prioritário, que é pensar para que queremos estes algoritmos, esta inteligência artificial, o processo também importa, e vou contar algum caso por quê. Terceiro, assumir de começo que algoritmos não são seguros. Se estamos usando um sistema de inteligência artificial, cuidado. É como, vamos a falar disso, é como um medicamento. Muito possivelmente tem efeitos colaterais. Como podemos avançar ao juramento primeiro da ética da saúde, que é primum non nocere? Primeiro, não fazer mal. O princípio de não maleficência da ética. Y vamos a comentar algunas cosas sobre eso. Y último, vamos a ver un poco qué se está haciendo en el mundo para intentar avanzar en este punto y no seguir con estos problemas. Primero, ¿qué es prioritario? Y por ahí decimos que el algoritmo muestra tu alma. Cuando você pede para hacer un sistema de inteligencia artificial, você tem que declarar su alma. Entonces, por eso que es importante definir qué es prioritario. Entonces dice que para alcanzar un mejor uso de inteligencia artificial debemos colocar a mejoría de salud de todos como un objetivo explícito y después construir los sistemas para ese objetivo. Y ahí me gustaría traer una cita de un amigo y un líder para nós da área de saúde pública, que se llama Fitzmullen, que acaba de morrer, que ele decía que a medicina debe se afastar dos avanços que colocan más sanos na vida dos privilegiados y concentrar sus esfuerzos para elevar un piso de expectativa de vida para muchos. Algo así como una discusión entre elevar un teto, que sería, ya conseguimos que personas vivan muchos años, elevar un piso, ya estamos consiguiendo que todas las personas vivan muchos años. Y eso es importante porque de alguna forma coloca prioridad en un lugar o en otro. Entonces, como decía, una cosa boa y ruin que atraviesa toda esta discusión es que el algoritmo muestra a alma dos que quieren implantar ese sistema de inteligencia artificial. Un algoritmo, por ejemplo, para diagnóstico, tratamiento y cobertura, cuando es contratado por un plano de seguro, un plano de saúde, o cuando es financiado por una empresa farmacéutica, un sistema resultante refletirá y producirá los resultados que fueran proeminentes las motivaciones de los que encomendarán sus deseos. Es bastante claro. Si el sistema de inteligencia, eso se vio, tiene un libro muy interesante que se llama Algoritmos e Inequidades, en los Estados Unidos, que conta un caso en el cual un sistema público de beneficios sociales, parecido a este Bolsa Familia o auxilio emergencial, contrata a una empresa para diseñar un sistema de inteligencia artificial para verificar que los beneficiarios no sean un fraude, no estén pagando a personas que no se debe pagar. Y
cuando contrata con una serie de comandas, digamos, pede, encomenda y hace una lista de lo que quiere. Un sistema fue diseñado, implantado y tuvieron unos 30% de casos que nunca más recibieron beneficio. Muchos de ellos fueron auditados y realmente eran beneficiarios, deberían ter recibido beneficios, ficaron unos, yo que 2% que realmente eran fraude, y el Estado demandó a empresa do algoritmo. A empresa que crió el algoritmo trouxe a documentação e probou ante o juiz que eles tinham feito exatamente o que tinham sido pedidos. Era o Estado que queria eventualmente deixar fora pessoas que merecessem, porque o objetivo principal do algoritmo era não pagar nada a pessoas que não merecessem. Como o objetivo era não pagar nada a pessoas que não merecessem, não era tão importante deixar de pagar a pessoas que merecessem. Que acho que é exatamente o que está acontecendo neste momento com o auxílio emergencial. Tem uma população muito grande que não está recebendo porque o espírito do algoritmo, o espírito de conta é não pagar nada a ninguém que não mereça. Então estão deixando para fora pessoas que precisam. E isso tem muito a ver com muitas formas de aplicação que, no fim das contas, mostram o que encomendam, o que fazem a encomenda, estão querendo realmente. Tanto que, inclusive, nesse caso que contei, a empresa que criou o sistema de inteligência artificial demandou ao Estado, dizendo: vocês não pediram que fizéssemos isso, nós fizemos isso, são vocês os que têm a culpa. E o Estado teve que resarcir unos 15 millones de dólares por calumnia, digamos, injusta. Decían que la empresa tenía la culpa y na verdade a culpa tenían os que tinham pedido o sistema. Mas, por más que o espírito ou a intenção original é o mais importante, também a implementação conta. Y ahí boté esa figurinha porque dice que tanto Deus o diabo están nos detalles. Y muchas veces depende, a veces, una parte do efeito da inteligência artificial está nos detalles. Debe haber cuidado suficiente para verificar si el algoritmo levará un resultado injusto, porque es previsible que va a levar. Tem que preverse qué cosas ruins pueden acontecer sin querer, pouco ao estilo do uso da lei de Murphy. É dizer, que é o pior que pode acontecer? Seguro vai poder acontecer que o seguinte, fazer uma lista de erros e de coisas mal feitas e como podem ser evitadas a fim de beneficiar a todos. E nisto, possivelmente, não estamos no campo exatamente da saúde. Isto é existe um case que vocês podem olhar aí no celular ou no computador, que é o case dos freios da Toyota. A Toyota morreram 200 pessoas porque o algoritmo que comandava a freada do carro, em algum determinado momento, acelerava o carro. O mesmo algoritmo, quando deixaram de usar o fio de metal para comandar acelerador e freio, transformaron eso en un computador. En alguna punta, en alguna parte, hubo un momento que la persona freaba, también aceleraba. Y eso morrieron 200 personas, muy documentados, se hizo un recall. Una demanda sobre a Toyota implicó 2 años de un grupo grande de especialistas revisando o algoritmo que comanda o acelerador e o freio da Toyota, nesse momento tem 1 milhão de linhas de programação. Ou seja, eles tiveram que revisar 1 milhão de linhas de programação. Muitas das linhas de programação anulavam efeitos das linhas de programação anteriores. Eles encontraram mais ou menos 65.000 pontos em um algoritmo que comanda um sistema da Toyota, de um carro, 65.000 puntos que podrían ter causado ese problema. Y no consiguieron saber cuál era. Ellos usaban algoritmos que usaban antes, que fueron modificados, fueron mudados, hasta que al final
não se sabia qual era qual. A Toyota pagou $1 bilhão ao Estado para fazer acordo de segredo. Todo isso está documentado, está na internet, você pode encontrar, mas o relatório não diz que a Toyota tenha culpa, porque isso poderia ser trágico, pagar $1 bilhão para ocultar, digamos, o asunto. Então, se isso pode acontecer no acelerador e no freio da Toyota, imaginem o que pode acontecer, no sé, o algoritmo de reconhecimento de imagem de um aparelho de ressonância magnética ou de emissão de positrões, que no fim das contas reconstruem imagens sem saber exatamente o que estão reconstruindo. Então, todas essas coisas podem acontecer e estão nos detalhes. Na verdade, a intenção era boa, mas a implementação foi ruim. Então, quais seriam as possíveis, e já estamos meio no fim, possível código hipocrático de primum non nocere? Primeiro, não causar males, não causar danos em saúde. Então, algumas linhas que eu acho que são interessantes. Primeiro, deveríamos evitar que a inteligência artificial treinada ou testada em dados específicos, por exemplo, essa que decía, si usamos os dados da analgesia no parto e usamos os dados de raça do paciente, vamos a estar alimentando o sistema de algoritmo con dado que está tendencioso, que por más que no sabemos, tenemos que analizar si eso es así. Y una forma de verificar eso es usar un algoritmo en tipos de dados diversos. Por ejemplo, aquí en el Hospital das Clínicas de São Paulo, la FEMUSP, tiene un grupo de inteligencia artificial que está usando inteligencia artificial de imagen para melanoma. Usa algoritmos de Europa. A pele de Europa es diferente a pele do brasileiro, en medio. Algoritmo de reconocimiento de melanoma en Europa es diferente al algoritmo de reconocimiento de melanoma no brasileiro. Si usamos aquel algoritmo, no sé qué acontece, no sé, sé que ellos identificaron ese problema. Tenemos que treinar o algoritmo para reconocimiento de melanoma con peles brasileiras. Y eso que quiero decir con esta frase. Como decía, en el caso de Toyota, un código puede tener 1 millón de líneas y puede tener efectos inesperados, mismo para los que diseñaron el algoritmo. Y las motivaciones están relacionadas, si las motivaciones están relacionadas a maximización de eficiencia, posiblemente van a comprometer a igualdad o a equidad del sistema. Si nuestro sistema de inteligencia artificial era para maximizar la eficiencia, para maximizar el lucro del sistema, posiblemente a equidad va a estar comprometida de cualquier jeito. Y no sabemos, debemos ver eso. Entonces, por eso que una recomendación muy interesante es pensar los algoritmos en el sistema de inteligencia artificial como si fuesen medicamentos. Y como ustedes saben, el medicamento primero pasa por la fase 1. Y la fase 1, que está en este momento la vacina contra COVID, es cuál es la seguridad de ese medicamento. Y también tenemos que hacer la fase 1 del algoritmo. ¿Cuál es la seguridad de ese algoritmo? Primero teste. En una cultura muy grande de innovación, de sigilo en la industria, mucha briga entre diseñadores de sistemas de inteligencia artificial, en vez de ser, como en el caso de medicamentos, más o menos regulados por comités de ética, de pesquisa, por bancos de tipo a base de datos de plataforma Brasil y otras que son obligatorias, eso no existe para inteligencia artificial. Entonces, puede perfectamente tener un algoritmo que no fue conocido y que ellos pueden decir, no vamos a revelar cómo está feito. Y con eso acabó la posibilidad de la transparencia y de controles por pares. Por eso, el Instituto de Excelencia Clínica del Reino Unido, el famoso NICE, que todos conocen, emitió, hace
6 meses, un conjunto de padrões de evidências para a saúde digital, para verificar a segurança, a eficácia e a redução das desigualdades. Ou seja, que eles consideram, en ese padrón de evidencias para salud digital, esos 3 factores: segurança, eficacia y reducción de las desigualdades. Y ellos dicen que abordar a equidade na inteligência artificial no es una reflexión a posteriori. No es, hacemos esto para diferentes motivaciones y después vemos si afectó o no afectó a equidade y a posibilidades de uso para todo tipo de población. Debe ser, ellos dicen, no es una reflexión a posteriori, es un punto central de cómo implementar inteligencia artificial en un sistema de salud. En el documento que eu mandei esta referencia, es muy interesante de leer. Entonces, un posible juramento hipocrático. Primero, no hacer mal na era do Big Data y na era de inteligencia artificial. ¿Cómo es? ¿Cómo podría ser? Entonces, por ejemplo, no colete y guarde informaciones sin saber para qué, pues un día ellas van a ser usadas para fines perversos. Eso estoy haciendo un poco de lenguaje hipocrático. Segundo, muchos datos sobre un individuo inevitablemente llevan a profiling y a uso comercial. Tente saber qué você quer saber y no usar para otra cosa. Nunca críe inteligencia artificial como una barrera entre las personas y los servicios. Siempre remova obstáculos entre recursos y aquellos que deles precisan. Integre sistema, por ejemplo, esta cosa del prontuario único nacional geral, que es muy interesante y que vale mucho la pena pensar, tiene que ser feita para os intereses, para las necesidades de las personas, no por intereses de sistemas nuevos o técnicamente elegantes. Vemos muchos diseñadores piensan un poco también como piensan a veces médicos y los especialistas en cualquier área. Eu gosto de esto porque para mí me parece muy lindo. No me interesa tanto si para las personas que van a usar va a ser tan importante. Entonces, integre el sistema, haga cosas integradas, use, por ejemplo, para los sistemas de beneficios sociales tipo Bolsa Familia, yo que aquí no, en muchos lugares se pide uso del dígito, de usar o dedo para a biometría do dedo. ¿Vocês imaginam como é o dedo de uma pessoa que passou 60 anos trabalhando na roça, ou que passou 60 anos lavando roupa? Então, quem sabe se esse é realmente um sistema muito bonito. É muito bonito porque evita una serie de problemas, mas puede ser, y eso de facto estoy diciendo un ejemplo real, tira a 30% de la población de acceso a un beneficio. Y último mandamento que estoy aquí en esta propuesta es que cualquier tipo de uso de datos sin consentimiento explícito es éticamente errado. Y si vamos a pensar bien en esta última frase, vamos a ver que no todos estamos muchas veces usando datos sin consentimiento explícito, porque usamos bancos de datos, porque usamos otras cosas que supuestamente son públicos, pero que en la verdad no sabemos exactamente cómo se están usando. No sabemos cómo se están usando en un comité de ética, pero no sabemos qué va a acontecer después. Algunas iniciativas para evitar esto: a Declaración de Montreal para el Desenvolvimento da Inteligencia Artificial, que marca 10 principios gerais, algunos ya falamos. O Proyecto Equitas de la Universidad de Chicago y o C-Inspection de la Universidad de Frankfurt, o que hacen están forneciendo un conjunto de datos padrón para testar efectos de algoritmo. Es como si forneciesen un painel de muestras biológicas, algo parecido a eso. Entonces, pueden pegar seu conjunto de datos y probar. Y las evaluaciones de impacto algorítmico que ven transparencia y seguridad cuando hay concursos de compra de inteligencia artificial. En un momento que el Estado compra inteligencia artificial, puede usar estas evaluaciones de impacto para ver si está realmente usando criterios de transparencia y seguridad. Yo que estoy medio mal de tiempo, ¿no? Entonces voy a pasar bastante por cima de estos 3
para ir às conclusões, que são 2 slides. Primeiro, a inteligência artificial e o desenvolvimento tecnológico tem um enorme potencial para oferecer benefícios à saúde individual e à comunidade. Segundo, isso já está sendo feito e está alcançando muitas pessoas que podem pagar pelos novos serviços. Não tão claro que seja todo acessível a todos. E isso temos que ver. Pode fazer também uma diferença positiva na melhoria da saúde dos membros menos favorecidos da sociedade. Para isso requer políticas, reconhecimento que qualquer inteligência artificial aplicada a questões sociais precisa ir ativamente contra a desigualdade. Caso contrário, possivelmente a desigualdade será amplificada pela inteligência artificial. O papel principal deve ser desempenhado pelos governos por meio de salvaguardas, sistemas de compras, iniciativas regulatórias apropriadas. Ou seja, um momento para fazer isto é quando o Estado compra um sistema de inteligência artificial. Isso já se viu em muitos lugares, muitos exemplos. E o último é um relatório de fin de 2019 das Nações Unidas de Direitos Humanos, que apela ao compromisso dos governos em projetar um estado de bem-estar digital, que não seja um cavalo de Troia para a hostilidade neoliberal em relação ao bem-estar, mas como uma maneira de garantir um padrão de vida decente para toda a sociedade. Esse relatório também está citado no trabalho, é muito interessante porque eles se identificam isso. O Estado está implementando uma espécie de governo eletrônico, mas muitas vezes é um cavalo de Troia para a hostilidade, de austeridade fiscal e de outras coisas. Então, finalmente, queria deixar estas 2 reflexões. Se deixamos que as máquinas aprendam ética, nos observando e nos simulando, elas aprenderão a fazer muitas coisas antiéticas. Então, talvez, a inteligência artificial nos force a confrontar o que realmente entendemos como ética antes que possamos ter usos éticos da inteligência artificial. E, finalmente, nossa evolução ética corre muito atrás da nossa revolução tecnológica. Muito obrigado.